Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Uma passagem muito conhecida. E alguns não precisariam nem abrir a Bíblia para ler, para citar todas as linhas aqui dessa passagem. Mas o problema não é o quanto a gente sabe. Essa passagem ela fala um pouco disso também. Aliás, a palavra de Deus diz assim que a letra, ela mata. A letra por si só ela mata. Por que mata? Porque nos torna religiosos. Nos condena em muitas coisas. Mas o que traz vida? O que traz vida é o Espírito. E o que é o Espírito? O Espírito é o que dá a compreensão, o que dá o sentido, o que traz a luz. Aliás, a luz, o salmista disse assim: lâmpada para os meus pés é a tua luz. Porque não adianta a lâmpada se não houver a luz. A gente conhece, eu mesmo já preguei isso aqui muitas vezes. Eu não sei se na sua tem, mas eu queria que você prestasse atenção e guardasse no seu coração isso aqui, o título, ó. Tem aí uma letra um pouco mais, um negrito mais forte aí? Os dois. O assunto se trata disso. A passagem trata disso. Só que a gente desvia um pouco, a gente vai por outro lado. Ele diz assim, ó: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto. O que é ímpeto? Força, violência, agressividade. Contra aquela casa que não caiu, porque foi edificada sobre... Eu vou ler o comecinho de novo. E caiu, transbordaram, sopraram e deram com ímpeto. Continuando, ele vai mais, ele vai além, e ele diz assim: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, incoerente, descuidado, que conduz as coisas de qualquer maneira, que não para pensar, não para refletir, não para entender, insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Você percebeu que é igualzinho a parte de cima? A gente sempre conduz essa pregação, a gente sempre leva, porque na verdade é assim. A gente tem uma tendência de transmitir aquilo que a gente recebeu. A gente meio que se torna um retransmissor da coisa. A gente nunca para buscar um entendimento e se aprofundar no que é que Deus, no que é que Jesus estava falando muitas vezes, no que diz respeito ao contexto geral. A gente vai levando isso daqui para um lado seguinte: olha, sabe quem é o que constrói na areia? É o que não constrói com Cristo. É o que não coloca a sua disposição em Deus, é aquele que não coloca a sua confiança em Deus. É isso, mas não é exatamente isso. O que é que ele está tratando aqui? Primeiro ponto: a chuva vai cair, o rio vai transbordar, o vento vai bater com violência, a coisa vai ficar difícil. Não é que pode ficar, ela vai ficar. Ele está dizendo que na caminhada, no período da construção, no tempo em que as coisas começaram a ser edificadas, a ser levantadas, o tempo foi mudando, as coisas foram piorando, as dificuldades foram vindo, o vento foi batendo, a força foi se intensificando, foi ficando cada vez mais forte, mais pesado, a dificuldade foi aumentando, o rio, ele foi subindo e transbordou. Eu morei numa cidade uma vez,
em 2004, 2005. Lençóis Paulista, né? Aí abriu a igreja lá, a gente foi para lá. E lá tem um negócio que é a barragem. Não igual essa de Rejeito, essa aqui de Brumadinho, não é assim não, é represa de água. E eu lembro que tinha sempre um medo das pessoas, porque já havia estourado a barragem várias vezes, principalmente nos períodos de chuva mais intensa. E as pessoas viviam com esse medo, porque quando rompia a barreira, quando rompia a represa, a água vinha e ela vinha levando tudo que tinha na frente. Claro que quem morava mais perto perdia mais coisas, às vezes perdia até casa. Quem morava mais longe, a água subia e aí levava embora móveis e acabava com muita coisa. E algumas dessas coisas não poderiam nem ser reaproveitadas, e as pessoas tinham que recomeçar a vida delas. E elas passaram por isso tantas vezes. Ao invés de elas saírem daquele lugar, mas é difícil, imagina alguém construir, eu sei que é difícil. Mas se o prejuízo é constante, não é que é grande, ele é constante, ele é contínuo. Eu preciso enxergar as coisas, eu preciso ter prudência, cuidado, prestar atenção nos sinais. O que a gente espera de Deus? O que a gente busca em Deus? O que a gente crê? Ou como a gente crê, como a gente espera? Porque é isso aqui que ele está falando. Lembra que ele não está falando das paredes que são erguidas, ele está falando dos fundamentos. Porque levantar a parede é comigo e com você. Mas aonde estamos levantando? Sobre o que estamos levantando? Aonde a gente está construindo? Aonde a gente está lançando a esperança, a expectativa? É isso que ele está falando. Sabe o que ele está dizendo? Ele está falando o seguinte: 2 homens pararam para ouvir a Bíblia, pararam para ouvir a palavra de Deus. Um deles, insensato, insano, descuidado, tolo, ele pegou, ouviu aquilo e falou: pronto, vou lá levantar a parede, estou pronto para construir. Saiu levantando parede, saiu construindo a casa, porque ele entendeu, de tudo aquilo que ele ouviu, que ele estava recebendo poder para levantar uma casa, para fazer as coisas acontecerem, para ir em frente. O outro ouviu e entendeu que ele tinha que crer, que ele precisava se firmar naquilo, que aquilo tinha que ser fundamento. Um resolveu que ia levantar a parede, o outro resolveu que ia rasgar a terra, que ia primeiro fazer o alicerce, porque construa qualquer coisa fora do alicerce, o que acontece? Cai. Meu avô tinha uma chácara, era bonita, era chique, ele pagou uma fortuna para fazer, porque nunca foi cuidar, nunca foi prudente. E aí ele chamou alguém e falou assim: eu quero uma casa assim, 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 assim. Quanto fica? Não sabia quem era a pessoa, não sabia o que fazia, não sabia como fazia, não foi olhar o serviço das pessoas. Aí falaram para ele: esse velho é meio bobo, fica tanto. Ele: então tá bom, em quanto tempo? Tanto tempo, então eu quero ir nesse tempo. Ele estava preocupado com o tempo, ele estava preocupado com a agilidade. Eu e você, a gente se preocupa com o tempo, a gente é apressado, a gente é ansioso. Sabe no que a gente está em busca? A gente está em busca de resultado, a gente está em busca de resposta. A gente às vezes não percebe como é que isso vai acontecer, como é que isso vai vir, como é que as coisas serão feitas. A gente quer ver pronto. É Deus que vai fazer? Então pronto, então não tem como dar errado. Então eu tenho que olhar e aquilo tem que estar feito. Se é Deus, se é com Deus, se eu estou contando com Deus, então eu tenho que olhar. E como Deus é Deus e Ele pode tudo, eu tenho que olhar e aquilo já está resolvido. Só que a vida não é assim. É o começo da história. Ele está preparando o coração das pessoas. Presta atenção. Se você edificar na rocha, o rio vai transbordar, o vento vai bater, a chuva vai cair, mas você vai permanecer de pé firme, para que depois que a água baixe, o céu se abra e o vento cesse, você consiga enxergar a glória de Deus, esteja de pé. É aí que muita gente tem falhado.
Agora existiu o outro ouviu e falou: não, peraí, essa palavra é maravilhosa, essa palavra é boa, ela diz que eu posso tudo naquele que me fortalece, mas esquece que pode tudo naquele que fortalece. Você tem que buscar a força, e buscar essa força é você trabalhar em cima daquilo, é você colocar aquilo dentro do seu coração, estabelecido dentro de você, firmado dentro de você. Alicerce, fundamento, tem que cavar primeiro para baixo, para depois começar a erguer para cima. Primeiro eu tenho que crer, eu tenho que confiar, eu tenho que depositar ali toda a minha esperança, tenho que colocar ali toda a minha vida. E é nisso que as pessoas falham, muitas vezes. Elas vão acreditando que pode ser diferente, acreditando que vai mudar, acreditando que vai. Daqui a pouco você começa a ouvir um monte lá fora: igreja, já fui igreja, resolveu nada. Igreja, já fui, mas não vi nada. Você ouve outros falando: eu estou dentro da igreja, está dando tudo errado. Mas você esqueceu de ler que o rio ia transbordar, a água ia cair para fora, a chuva ia cair, a tempestade ia vir, e vem para todos. Ele não está falando não com quem vive lá fora, com quem está no boteco, com quem não quer nada com Deus. Ele está dizendo que dois ouviram a palavra. Ele está falando de quem está dentro da igreja. Ele está falando de dois que estavam na presença dele. Ele está falando: dois ouviram, mas um entendeu que tinha que ter alicerce, tinha que ter fundamento. Sabe o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que quando a gente crê que Deus ele vai agir, quando a gente crê que Deus está falando é com a gente, quando a gente crê que Deus é na nossa vida, nada impede a gente de continuar seguindo em frente. Não importa o quanto o rio vai transbordar, não interessa quanta tempestade vai cair. Quem está entendendo alguma coisa do que eu estou falando? Porque eu creio, porque eu estou firmado. O que te sustenta? A minha fé. Por que você continua? Porque eu creio. Por que você não desiste? Porque Deus é maior do que tudo isso. Porque não é esse problema que vai me fazer desistir, porque eu enxergo depois dele, porque o que Deus colocou no meu coração, Ele é fiel para cumprir, e Ele vai fazer. Eu estou alicerçado. Já tem outro que está querendo ver a parede levantada, e quando não vê, desiste. Ruína. Sabe o que é uma ruína? Ali no Novo Osasco, quem conhece o bairro do Novo Osasco? Vocês conhecem? Tem até um vídeo no Facebook, mas a casa está lá. Tem um lugar ali no Novo Osasco, tinha uma casa construída. Eu não sei como construíram, mas a casa desabou. Filmaram a hora que a casa cai, a hora que a casa desaba. Quem assistiu isso aí já? Quem já viu? O senhor já viu? Já viu? A casa cai, o cara está filmando a casa e ninguém pode fazer nada. Todo mundo lá de fora assistindo, o dono chorando, a dona lamentando, mas não tem mais o que fazer, porque agora a casa vai cair. Pode ir lá colocar pau, colocar madeira, a casa vai cair, porque ela foi feita de uma maneira que tudo está preparado para cair. Hoje de manhã eu citei uma coisa que eu ouvi de um engenheiro. Ele estava falando sobre um prédio que caiu lá no Rio de Janeiro. E o repórter, alguém lá perguntou para ele assim: mas o que foi que deu errado? Ele falou: não deu nada errado, deu certo. Mas como deu certo? Caiu o prédio? Pois é, deu certo, porque fizeram para cair. Construíram um prédio de tantos andares, e todo o material, toda a estrutura, toda a base foi feita para 3, fizeram 10. Era para usar areia tirada do rio, pegaram a areia da praia e colocaram lá. Era para usar vergalhão tal, usaram um bem mais fino, economizaram, quiseram fazer de qualquer jeito, acharam as pressas, não, tem aqui, está pronto. Aí colocaram gente para morar lá, venderam, pegaram o dinheiro, e agora o problema é seu. E se morrer? Morreu em terra. Não é o dele, não é ele, é o dos outros, e quando é o dos outros é muito mais fácil lidar. Quem está entendendo alguma coisa? E ele falou isso, é uma coisa, é muito interessante isso. Não deu errado, deu certo. Dá certo quando a gente trata as coisas com Deus de qualquer maneira. Dá certo, e aí não funciona. Porque com Deus não funciona nada que é feito de qualquer jeito. As coisas só vão terminar em Deus, só darão certo em Deus quando elas começam em Deus. Por isso a gente tem que construir no fundamento, a gente tem que levantar no fundamento. Quem é da obra, quem é de obra, quem já construiu, quem mexe com isso sabe. Se você sai do alicerce, você sai do fundamento, a parede vai trincar, vai rachar. Esse meu avô que eu estava falando aí,
A casa ficou bonita pra caramba. A chácarazona chique. Aí teve uma festa, final de ano, chama todo mundo pra cá, porque eu quero mostrar a minha casa. Eu quero mostrar o que eu fiz, eu quero mostrar tudo que eu coloquei aqui, ó. Madeira de não sei o que, porta de não sei o que lá, sangue de não sei das quantas, e isso e aquilo, e luz, e você entra e acende, você sai, apaga, e porta bang bang, não sei o que. Só que choveu. Não sei se não tinha chovido antes, não sei se a gente andando ali, choveu. Choveu e o terreno deu uma baixada. Porque tinha um terraplanado o terreno, mas de uma maneira errada, tudo errado. No que choveu e a terra desceu, sabe o que aconteceu? A casa fez um trinco, mas trincou assim tudo, ó. E a gente já não tinha mais coragem de usar a casa para o lado de lá. Acabou a festa, foi todo mundo embora. Tiveram que refazer todo o serviço. Aí foram descobrir que não tinham feito baldrame, eles falam, alicerce, como chama? Viga no chão, não é isso? Não tinham feito. Mas cobraram para aquilo, levaram dinheiro, mas não tinham feito. Não tinham cuidado disso. Por que eu estou falando isso? Porque eu queria que você olhasse como é que você tem levado a sua vida com Deus. Porque se a gente for daqueles que faz de qualquer jeito, faz quando der, faz como der, faz quando for possível. Eu faço na medida do possível. É lógico que a gente faz na medida do possível, mas a gente faz. A gente tem que fazer. A gente não pode levar as coisas de Deus de qualquer jeito. Uma coisa simples, um propósito simples. Eu estou dando só um exemplo. Você trouxe aquela rosa? Cadê aquela rosinha que eu dei para você? Pega ela aí. Você não precisa pegar. Você não é obrigado. Um dia eu estava na igreja aqui e alguém veio falar para mim que o marido de uma pessoa, não sei quem, não lembro também, isso não importa. A gente dava uma rosa para as pessoas. Domingo de manhã a gente dava rosa. Aí o homem pegou a rosa. Pegou por quê? Porque quis. O que é que você já foi obrigado a pegar na igreja? Nada. Se você se sente constrangido, se você se sente pressionado, é uma sensação sua, mas ninguém te obriga a nada. Porque tudo que é feito dentro da igreja tem que ser feito por Deus. E Deus não nos obriga a nada, Ele nos dá livre-arbítrio. A gente faz porque a gente crê. A gente faz porque a gente olha para aquilo e fala, peraí, isso daí é uma oportunidade de Deus. Você pegou essa rosa aí, não é só isso aí não é nem de verdade, isso daí é só um propósito, isso daí é só uma maneira da gente trabalhar a nossa fé. Não é isso que vai mudar, eu estou pegando isso como um exemplo. Entenda, por favor. Entenda, por favor. Não é isso que vai mudar a vida de ninguém, mas quando você pega, você tem que pegar acreditando, Deus vai usar isso aqui. Porque não foi o cajado de Moisés que abriu as águas do mar, foi o poder de Deus através daquele gesto. Bater com o cajado ali. Não foi o barro que curou o cego, foi o poder. Foi o poder de Deus através daquele gesto, daquela atitude. Não foi a água do rio que purificou Naamã. Não foi o galho da árvore que purificou as águas. Não foi. Tudo foi o poder de Deus, mas Ele usa e faz como Ele bem entende. É Ele quem decide. E também não cabe os outros ficar criticando. Mas eu tenho que pegar aquilo e fazer com toda a minha força, fazer todo o meu coração. Aplicar a minha vida naquilo, crendo. Isso é alicerce, isso é base. Isso é o camarada que ouve, que vê e que é cauteloso. Ele é prevenido, ele para pensar, peraí, eu orei, eu pedi, eu busquei, Deus está colocando isso aqui diante de mim, vou abraçar com toda a minha força e vou fazer até o fim, porque esse é o caminho que Deus preparou para mim, para agir na minha vida. E aí você vai, seja uma rosa, seja o que for. Eu estou dando esse exemplo porque é o que a gente está fazendo aqui. O homem pegou a flor, pegou lá a rosa, terminou o culto, ele saiu, sabe o que ele fez? Bom, pelo menos assim chegou para mim. Ele jogou fora, jogou ali mesmo na garagem, ali, jogou no canto assim. Ele não precisava ter feito isso. Se fez assim, ele não precisava ter feito isso. Ele não precisava ter pego a rosa, pegou para quê? Só que qual a diferença desse aí que pegou e jogou para aquele que pega e fala assim, se der eu vou. Se eu não for hoje, eu vou amanhã. Você tem que ir todo dia se você puder. Mas dentro daquilo que é propósito seu com Deus, seja seu propósito de orar de madrugada na sua casa,
seja de orar dentro do seu banheiro, seja de orar no ônibus que você pega, seja de lá ungir o teu trabalho, seja de ungir a pessoa que está doente, não importa, é o teu propósito, faça até o fim. Faça até o fim, crendo naquilo que Deus falou no teu coração. Isso daí é ter base, é ter alicerce. Isso daí é ter alicerce. Agora tem outros que trabalham e agem assim, empurrando com a barriga. Você está construindo na areia. Desculpa falar dessa maneira, mas a coisa tem que ser colocada como é. Ela tem que ser colocada verdadeiramente. Quero ter a sua amizade, quero ter o seu carinho, quero conviver com você, mas eu não posso deixar que isso seja maior do que a obrigação de subir aqui e falar o que é a verdade para você e para mim. Se você trata as coisas dessa maneira, vou ver o que acontece. Se der eu vou. Por que você não veio? Naquele dia não deu muito não. É lógico que é Deus quem. E Ele sabe, pode ter certeza, Ele conhece cada centímetro da nossa vida. E ainda que você não possa vir na igreja, ainda que você não possa trazer uma rosa aqui de novo, ainda que você não possa cumprir os dias determinados, mas você está vivendo isso, crendo nisso dentro do teu coração, pode ter certeza, Ele está respondendo para você. Eu estou falando daquele que empurra com a barriga, que faz de qualquer jeito, que enche a boca de argumento para convencer a si mesmo. Eu estou falando das coisas de Deus. Desculpa, mas você que faz assim, você está construindo na areia. E como o rio transborda para todo mundo e vai transbordar para você, o que você está fazendo vai cair. A tua oração, você não vai ver resposta dela. Tua perseverança de vir na igreja várias vezes, não vai funcionar. Porque você tem que crer naquilo que Deus colocou dentro de você. E ainda que o rio transborde, você tem que permanecer firme. Você tem que ter atenção nas coisas de Deus. Você tem que prestar atenção na vida. Eu vou contar aqui uma coisa. É como testemunho de vida. Mas é também para prestar atenção. Os caminhos nossos, eles estão ali fora, eles estão sujeitos às mesmas coisas. Nós que estamos aqui dentro da igreja e as pessoas que estão lá fora. Segunda-feira passada, era rodízio do carro que eu estava. E aí eu só podia sair depois das 8 da noite para trabalhar. Aí eu vim para cá porque eu tinha que terminar de pagar esse serviço que o rapaz fez aqui. Fiquei parado aqui esperando até para que desse o horário para que eu pudesse trabalhar. E eu saí de casa com uma coisa no meu coração: eu preciso ganhar o dinheiro, eu preciso fazer o dinheiro, eu preciso conseguir, porque essa semana é uma semana importantíssima, é uma semana decisiva. A gente tem que conseguir, porque tem isso, tem aquilo outro, e eu vou conseguir, vai dar certo, porque Deus é comigo. A gente arrumou a igreja, a gente fez, agora tem que trabalhar, e eu vou sair, porque é o fruto do trabalho que eu vou comer, então eu vou trabalhar, é o que eu tenho, eu vou sair para trabalhar. E eu fui, aí eu vim, esperei aqui, o rapaz veio, vi a Stephanie aqui descendo com a Yasmin, vi até o senhor passando de bicicleta, subindo aqui, rasgando a maior velocidade. O senhor passou na segunda-feira de bicicleta, não subiu aqui à noite? À noitinha? Foi, não foi? Aí o homem veio, eu dei o dinheiro para ele, aí eu peguei, faltava pouquinho para as 8, dei uma chamada aqui mesmo. Aí eu peguei e fui. Peguei um aqui, levei ali R$6, peguei outro ali, levei para cá mais 6, aí peguei um que foi lá para o centro, deu 8. Eu precisava de dinheiro. Na minha cabeça eu tinha que ganhar dinheiro. Combustível indo embora, e eu precisando do dinheiro. E eu, dentro de mim, Deus vai abençoar, Deus vai me dar, vai ser a próxima, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Aí peguei uma mulher, fui levar ela para o Novo Osasco. Peguei lá no Cruzeiro do Sul, levei ela para o Novo Osasco. Deixei ela no Novo Osasco, deu uma chamada. E eu querendo sair de Osasco, já era mais de 8. Nesse inteirinho, uma aqui, uma ali, outra lá, outra colar, e vai indo, vai pingando para lá e para cá. Já era 10 horas da noite. Aí entrou uma chamada. R$26. Olha que benção, que fortuna. Falei, glória a Deus, é essa. É Deus. Agora eu vou sair de Osasco, já faço o dinheiro, coloco combustível no carro. E dou andamento para a madrugada para trabalhar. Eu não ouço voz. Eu não vejo anjo.
Eu não enxergo coisa. Esse dom Deus não me deu. Mas eu tenho percepção das coisas, e eu creio que nisso, você repara que eu conto muita história de coisas que eu vejo, que eu ouço, que eu vivo. Eu vou aprendendo, eu vou tirando disso aquilo que eu creio que Deus quer ensinar. E a gente vai indo, a gente vai conduzindo. Aí, alguma coisa dizia que aquilo tudo ia dar errado. O lugar, fui descendo, hoje eu levei a Ellen lá. Uma quebrada, gente. A hora que eu entrei na ruazinha estreita, 2 caras saindo de uma viela, balançando o celular para dizer que era ele, e eu sabia que aquilo ia dar errado. Alguma coisa dizendo assim, vai embora, rapaz, vai embora. Mas eu precisava de dinheiro. R$26 era o combustível. Rodar a madrugada. Só estou enxergando o combustível, só estou enxergando a necessidade, só estou vendo o dinheiro, e estou achando por causa disso que eu estou enxergando, que Deus está à frente de tudo. Deus estava ali falando, vai embora, mas eu não conseguia enxergar, porque para mim, eu estava vendo Deus, era na corrida, era na viagem. Mas não é isso, é porque eu queria que Deus estivesse naquilo, era a minha vontade. Veja bem, eu falei para você agora há pouco, nada que comece fora de Deus, termina em Deus. E eu tenho que ter percepção das coisas, porque tem coisa que é vontade minha. Tem coisa que é o meu querer, não tem nada a ver com Deus. Eu acho que é Deus, depois eu descarrego em cima dele tudo que der errado, mas é a minha vontade. E aí eu fui, aí eu passei, eu vi que era 2, era esquisito. Aí eu fiz sinal para o cara que eu ia virar o carro. Minha intenção, uma coisa assim mandava eu ir embora. Eu virei o carro, parei o carro. Aí eu vi o cara vindo na porta, vi o outro vindo lá de cá. Eu só não vi o terceiro vindo do outro lado. Aí eu peguei, ainda joguei um verde, falei pro cara, mas vem cá, é débito ou é dinheiro? Ele falou, é débito. Eu falei, então não dá não, porque eu não tenho a maquininha. Estou tentando sair, mas ao mesmo tempo estou querendo ficar. Aí ele levantou, ele estava do lado de fora do carro, ele falou assim pro outro, ele não tem a maquininha não, você tem dinheiro? Aí o de fora pegou e tirou do bolso, um moleque de bermuda, um moletom, uma touca, tirou do bolso R$200, saindo de uma viela. Na hora eu falei assim, rodei, já era. Aí os caras entraram no carro, nisso a porta do outro lado abriu, entrou um terceiro no carro. Aí quando eu coloquei no aplicativo o caminho, quanto tinha dado a corrida que eu falei? R$26. Quando eu joguei no aplicativo, no GPS, o caminho deu 900 metros. Quem é que paga R$26 para andar 900 metros? Ninguém. Aí eu pensei de novo, rodei. Aí eu falei assim, eu não tenho troco para 100 não. Ele falou, não, mas não tem problema, para no posto, a gente troca o dinheiro. Falei, irmão, mas eu não posso cobrar de você R$26 para você andar 900 metros. Não tem problema não, vamos lá que eu preciso chegar. Quem é que paga R$26 para andar daqui e ali? Aí ele falou assim, não precisa seguir o GPS não, vou te falar o caminho. Já saí do caminho. Entra aqui, vai ali, agora entra aqui, agora desce aquela, agora entra naquela outra. Eu fui entrando para dentro do Novo Osasco, ele fui descendo para dentro do Novo Osasco, para dentro do Veloso, fui descendo, fui entrando. Eu sabia que eu estava indo para perto do Rodonel. Aí entrei numa rua que não tinha uma alma viva, não tinha nada, tinha um caminhãozão lá na frente. Aí ele falou assim, ó, na frente do caminhão você pode dar uma encostada, a gente vai descer ali. E aí eu já pensando comigo, glória a Deus, eles vão descer do carro, vai dar tudo certo, eles vão embora, eu vou sair rasgando aqui. Aí quando eu parei o carro do lado assim meu, ele pegou e tirou o revólver da cintura e começou a falar um monte de besteira, um monte de coisa que eu já nem lembro mais o que exatamente ele falava. Eu sei que ele pegou o revólver e começou a bater assim, aqui assim em mim, com a ponta do revólver. Vai, desce. O outro do lado já desceu, já agarrou, já tentava me jogar no chão, só que o cinto estava preso. Aí eu peguei, não era coragem não era coragem. Eu não fiquei desesperado, não senti medo. A única coisa que eu conseguia lembrar é que domingo passado à noite eu fiz uma pergunta aqui no culto. Eu falei assim, quem aqui tem mais de 30 anos para viver aí para frente? Você lembra que eu perguntei isso daí? Quem lembra? Eu fiquei só lembrando daquilo. A gente não sabe quanto tempo a gente vai viver. A gente não sabe de nada. E o cara batia do lado e aquilo já estava começando a doer, machucar. Aí eu bati que soltar o cinto. Aí ele soltou o cinto, o outro pegou e
tentou agarrar por aqui para empurrar para o chão, derrubar no chão, botou o pé assim nas minhas costas. Eu quero dinheiro, eu quero dinheiro, eu quero. Eu falei, irmão, mas o que eu tenho está no bolso. Acho que eu tinha R$57 ao todo. Olha só. Só que eu achava que o dinheiro eu ia ganhar. Eu achava que Deus estava naquele negócio. Todos os sinais estavam dizendo errado. Sabe quem fui eu? Eu fui o imprudente. Eu fui o que não atentou para as coisas que estavam acontecendo, não prestou atenção em todo o caminho, não parou para ver que eu estava errado, não parou para ver que os caminhos que eu estava trilhando não iam me levar para coisa boa. Eu não estava olhando com olhos da fé, eu não estava sendo prudente, eu não estava olhando pela fé, que Deus tinha coisa muito maior do que aquilo, muito melhor do que aquilo, que não era aquilo, que era para mim fugir dali, que aqueles caminhos eram caminho de morte. Eu não estava olhando para aquilo, eu estava querendo ver o dinheiro, eu estava querendo ver pronto, eu estava ansioso para que a coisa se resolvesse, porque eu estou preocupado com as contas que tem que pagar, porque eu estou preocupado com os problemas que tem que resolver, e esqueci de contar com Deus, de esperar, de confiar em Deus. Aí eles entraram no carro e saíram rasgando com o carro, foram embora. Aí eu dei conta que já tinha passado. Aí eu levantei e comecei a andar. Eu não sabia direito onde eu estava. Eu sabia o bairro, sabia que eu tinha que chegar numa avenida, na João de Andrade, mas eu não sabia onde ela ficava. Eu comecei a tentar ir andando e não encontrava ninguém. E todo orelhão, todo telefone público que eu parava ali, nenhum funcionava. Não passava uma viatura, não passava ninguém. Eu estava indo para casa. O pior, como a gente trocou o chip há pouco tempo e eu não estava preocupado com isso, nunca me passou pela cabeça isso. Eu não sabia o telefone dela de cor, eu não sei o telefone de ninguém. Se eu precisasse, se isso ao invés de ter acontecido aqui em Osasco, tivesse acontecido lá em Itaquera, em São Miguel, em Guarulhos, tivesse acontecido em qualquer outro lugar, lá em Santana, eu estava lascado, porque eu não sei o telefone de ninguém, eu não tinha para quem pedir ajuda, não tinha para quem falar, vem me buscar aqui, que eu não sei o que eu faço. Não tinha como. Aí eu comecei a descer a Avenida Internacional, vinha subindo uma viatura, aí eu falei com eles, e aí a coisa andou. Aí no dia seguinte eles encontraram o carro, mas tinham jogado a chave fora. O medo não foi de morrer. Eu saí dali muito frustrado com muita coisa, decepcionado com muita coisa, e questionando Deus em muitas coisas. E isso cozinhando dentro de mim. Quando foi na sexta-feira, eu sentei lá na cozinha, e aí eu descarreguei tudo em cima dela. Aí eu comecei a jogar para fora um monte de frustração minha. Eu comecei a falar, você lembra quando a gente saiu de tal lugar, que fizeram isso? Você lembra que a gente estava fazendo assim? Você lembra que estava fazendo assado? Você lembra que a gente estava assim, que a gente foi para lá? Você lembra a gente andando naquele lugar? Você lembra a gente carregando aquelas malas? Você lembra a gente andando naquela balsa? Você lembra a gente vivendo isso? Você lembra a gente passando por aquilo? Você lembra a gente vivendo aquilo outro? Você lembra a gente, e sempre esperando, porque não, é o caminho de Deus e Deus vai fazer. Eu estava frustrado com Deus. Estou abrindo meu coração para você, estou falando a verdade. Porque não existe super-homem. Você lembra. E ela tentando falar alguma coisa. Eu joguei tanto lixo em cima dela, chegou uma hora que ela também parou. E o meu lixo eu acho que começou a dar uma contaminada, não sei. Aí ela parou um tempo assim e falou assim, sabe, outro dia o pastor, ela falando do pastor. Outro dia o pastor estava pregando lá na igreja que Elias, Deus mandou ele para Querite e depois a fonte secou. E aí Deus pegou e falou para ele, vai para Berseba. A gente não sabe aonde a gente vai estar e quanto tempo a gente vai estar, mas a gente tem que estar firmado na esperança de que Deus nunca vai desamparar a gente. Isso é alicerce. Eu não sei o que você está passando, não sei o que você está vivendo. Contei tudo isso para você, para dizer, a gente tem que estar firmado em Deus. E ainda que o rio transborde, e a chuva caia, e o vento bata com violência, a gente tem que estar firmado, confiando, esperando, e continuando indo em frente, sempre andando no caminho dele. Eu pensei em jogar tudo para o alto. Eu cheguei a me ver cansado, frustrado. De ontem para hoje, aí quinta-feira veio outra batatada, veio outra tijolada na cabeça.
antes de começar o culto aqui. Mas aí, de ontem para hoje, na madrugada, eu não consegui dormir. Quando foi 2 e pouco, eu acordei, fui dormir, já era quase 1, um pouco mais de 1. E 2 e pouco eu acordei, não consegui dormir mais, não senti sono. Só que a madrugada inteirinha Deus me fez pensar em cada frase daquela que eu tinha falado para ele. Cada coisinha, porque diz respeito a todas as coisas que a gente viveu. Cada passo que a gente deu dentro da obra, caminho que a gente teve que trilhar, dificuldade que a gente viveu, momento de desespero que a gente passou, e não sei o que, e não sei o que lá, e aqui, e os problemas que vivenciam aqui, a luta que a gente passou, e tem passado, e tem vivido, e todo o problema, e toda a luta que essa semana, que era mais importante para mim, talvez, a decisiva, todas as lutas que a gente teve no começo dela, e não está conseguindo suprir tudo que precisava no final dela. Aí ele me veio com essa passagem, com esse: aonde você está firmado? Quando eu fui começar esse trabalho aqui, primeira reunião, primeiro culto que a gente fez dessa igreja, na verdade, não tinha isso aqui. Eu acho que ainda nem estava alugado, né? Era tentando alugar, mas não tinha que dar calção e a gente não tinha o dinheiro. Primeiro culto, primeira reunião a gente fez foi lá no monte, lá no Açucará. E foi só o pessoal que a gente já estava conversando. Cauã, a Stephanie, a Bia. Você estava, não estava, Cat? A Cat, lógico, a Cat estava até na foto. O Lucas. E tinha mais algumas pessoas. O que eu fiquei preocupado em falar para eles lá foi que eles não deviam vir se fosse para vir acreditando em mim, na minha amizade, se fosse por uma empolgação. Eles tinham que vir porque eles acreditavam no chamado deles, no propósito de Deus na vida deles. Se eles tivessem isso dentro deles, porque nada seria fácil, as coisas seriam difíceis. Se fosse pela amizade, se fosse pela admiração, se fosse pelo respeito, mais cedo ou mais tarde o convívio, o dia a dia, a proximidade ia mostrar para eles que eu não sou a pessoa que eles desenharam, que eu não sou aquilo que eles imaginavam. Eu tenho falha, eu tenho defeito, eu tenho fraqueza como qualquer outra pessoa, e isso ia decepcionar eles, eles iam acabar indo embora. Se não fosse por crer que é uma obra, que é uma porta, que é um trabalho de Deus, que é uma oportunidade, que é algo que Deus está abrindo, que está fazendo, e está colocando eles, para que através da vida deles, se não fosse para trazer isso dentro deles, qualquer outra coisa que eles trouxessem, eles iriam naufragar, iriam se frustrar. Eu acredito que com toda a luta que a gente tem passado, com todos os problemas que a gente tem atravessado, e todos eles com o propósito de fortalecer a gente em Deus, é o que tem sustentado eles e sustentado vocês, porque eles estiveram com a gente lá no começo, no primeiro, mas alguns de vocês estão desde também do começo aqui, e sabem que a gente sempre falou isso: você tem que se firmar em Deus. Eu espero que você conte com a minha oração, e sinto honrado quando você crê que eu orando junto com você, seremos mais fortes. Eu creio, eu me sinto honrado e um privilegiado de poder olhar e ver muitos de vocês aqui, já desde aquele tempo e continuando, e os novos que vieram, porque tem acreditado na pregação, mas eu tenho pregado e ensinado para que você confie, não espere em mim não, esteja firmado. E hoje Deus ele vem através dessa palavra falar que coisas que a gente vem a construir na nossa vida, coisas que a gente vem a buscar na nossa caminhada, elas vão encontrar dificuldade, ela vai ter luta para você ser curado, vai ter luta para você ver a porta aberta, vai ter luta para você ver a sua família abençoada, para você ver o parente liberto, para você ver a sua vida restaurada, para você ver a sua vida abençoada, vai ter muita luta. Mas se você crê, se você está alicerçado, se você leva dentro de você essa certeza, essa convicção de que Deus é na sua vida, nada vai te impedir de ver a glória dele se manifestando nos seus caminhos. Agora, se você se deixar levar pelas dificuldades, como muitos têm se deixado, está edificando na areia. É luta demais, e quem disse que não ia ser? É problema demais, e quem disse que não ia ter?
Aconteceu isso comigo. Seja quem for, tem o papel que tiver na obra, tem a função que tiver na vida com Deus, não importa o título que você tiver, você está sujeito às mesmas situações que qualquer outra pessoa, porque Deus é justo. A diferença está no alicerce, base. E quando a gente tem, tudo é diferente. Eu tenho meu compromisso com Deus e eu vou lá. Eu vou porque eu tenho que buscar, eu vou porque eu tenho que me aproximar, eu vou porque eu me propus a fazer, eu vou porque foi dessa maneira que Deus abriu a porta para mim. Se eu tenho que fazer tantos dias, a gente deu aquela canequinha ali, aquele negocinho de plástico. Hã? Pois é, você vê? Aquilo ali não vai mudar a vida de ninguém não, mas é o teu propósito com Deus que vai trazer transformação para a sua vida. E se você puder, tiver condição, esteja todas as quintas-feiras buscando isso. Mas se de repente alguma coisa acontecer e você não conseguir estar, ainda assim Deus está trabalhando na sua vida e está operando a transformação. E na próxima, quando você puder, venha. Agora, se você olhar para o relógio, hoje eu não vou não, mas amanhã eu vou. Ai, estou tão cansado, me deu uma dor aqui nas costas. Ninguém usa essa desculpa para não ir trabalhar, já reparou? Ai, você viu, hoje o dia foi tão puxado, eu lavei uma pilha de roupa, gente. A pessoa trabalha o dia inteiro, chega em casa, lava a roupa, faz comida. É ou não é verdade? Isso é a vida de todo mundo. Acho que são só meia dúzia que pode ter o privilégio de ter um para lavar roupa para ele, outro para cozinhar, outro para limpar a casa, outro para fazer massagem no pé. Eu não tenho. Nossa vida é luta, mas a gente tem que estar alicerçado. Levaram o carro, levaram o telefone, puseram o revólver, mas eu estou aqui, olha o privilégio de Deus. Isso foi segunda-feira, hoje é domingo. Deus me deu mais uma semana para eu poder subir aqui e pregar isso para você. E falar para você, alicerça a sua vida, mas nesse alicerce, vá em frente. Confia. Viva a fé naquilo que você crê. E aí você vai ver a glória de Deus nos seus caminhos. Tenha comunhão com Deus, esteja firmado nele. Se esforça, se empenha. Isso que eu estou pregando não tem nada a ver nem com placa de igreja e muito menos com religião. Tem a ver com a sua comunhão com Deus, com a sua certeza com Deus. Se prepara, esteja firme, porque o rio vai transbordar para você. A água vai cair para fora, a chuva vai bater, vai vir com força, o vento vai dar cada pancada. Vai em frente. Vai em frente. Eu vim frustrado. A polícia me levou, fui em casa, peguei lá o telefone, anotei o número para poder fazer o boletim de ocorrência. A viatura me levou lá no centro de Osasco, lá na delegacia, lá na Marechal Rondon. 4 horas da manhã. Me deixou lá. Aí cheguei na mesa do escrivão, ele falou, você tem o documento do carro? Não. E o do dono do carro? Também não. E o endereço onde foi? Também não tem. Ele falou, faz o seguinte, não vai dar para fazer teu boletim aqui agora. Faz pela internet, não tem problema não, você pode ir fazer pela internet. Aí 4 horas da manhã, saí lá do centro de Osasco, sem um centavo no bolso, graças a Deus, mas vivo. E andei até o Jaguaribe, eu fui andando e reclamando da vida ainda. O miserável está vivo, está com saúde, está andando, está tendo capacidade de estar reclamando da vida, porque olha só, como é que pode, vivendo isso. E quem foi que falou que ia ser diferente? Continua a tua caminhada, rapaz, vai em frente, confia em Deus. Se hoje está ruim, amanhã vai ser melhor, porque Ele é Deus de provisão, Ele é Deus que faz, Ele é Deus do impossível. Mas às vezes a gente não consegue enxergar isso, porque a gente está fechado nas dificuldades que a gente está vivendo. Não olha para as suas lutas não, olha para Deus, Ele é muito maior do que isso. Fique em pé no seu lugar, se você puder glorificar o nome dEle, bem forte para Ele. Alicerce, feche os seus olhos, põe a mão sobre o seu coração. Alicerce, fundamento, base, é o que sustenta. É bem assim. De repente Ele te levou para Querite, mas a fonte secou. Se preocupa não, porque agora Ele vai levar a gente para Berseba, Ele vai levar a gente para algum lugar onde tem um sustento, nunca vai faltar. Vai exigir disposição para caminhar, para seguir em frente, para ter coragem. Mas tudo
a gente tem base, quando a gente está firmado, quando isso é uma convicção dentro de nós, nada pode tirar isso de dentro da gente. Quando a gente tem essa certeza de que Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso libertador, Ele é aquele que vai responder, que vai mudar, que vai transformar, que vai trazer existência o que não existe, nada pode tirar isso de dentro da gente. Quando a gente só ouve e sai fazendo, achando que tudo vai dar certo, só isso. Quando as coisas começam a ficar ruins, e a casa desaba, o sonho, o projeto, ele desanda. E a gente se entristece, se amargura. E a gente tem que construir na rocha todo dia, a gente tem que estar alicerçado todos os dias. De repente você já teve muito, mas em algum momento isso aí começou a se perder. E hoje, diante do que foi pregado, não a opinião do pastor, não é o ponto de vista do pastor, é o que a palavra falou no seu coração. De repente Deus, Ele falou com você. Como é que você tem vivido a palavra? Como é que você tem recebido ela? O que ela tem mudado dentro de você? O que ela tem transformado dentro do teu coração? No que diz respeito à tua esperança, à tua convicção, à tua confiança, para seguir em frente, para perseverar nesses projetos, nesses planos, nesses desejos, nas coisas que você tem desejado, projetado dentro de você, mas que na caminhada não estão dando muito certo, não. Parece que as dificuldades são muito grandes, mas aonde está firmada, fundamentada a tua esperança, de que amanhã vai ser diferente, de que Ele vai mudar, de que Ele vai abrir as portas, de que tudo vai acontecer da maneira que Ele prometeu, que Ele disse que vai acontecer, que vai haver a provisão, que vai haver a libertação, que vai haver a transformação, o livramento, que a porta vai se abrir. Não interessa quantas vezes eu bati, ela estava fechada. Na próxima vez que eu bater, ela vai se abrir. E ainda que não se abra, eu vou bater de novo e outra vez, e vou continuar marchando, continuar caminhando. Nada vai me fazer desistir, vai conseguir me impedir, porque existe dentro de mim a minha fé nele, e ela está estabelecida. Não interessa se hoje eu orei, determinei a cura e ainda estou sentindo a dor, eu creio que o meu Deus, que é poderoso para fazer infinitamente mais, já me curou. Não interessa se eu chegar em casa e os problemas estiverem lá, eu creio que o meu Deus, que é poderoso para fazer, já transformou o meu casamento, a vida do meu filho, a situação difícil financeira que eu estou atravessando. Não importa, eu creio. Não importa se eu orei e pedi hoje para que Deus tirasse de dentro de mim, do meu organismo, a vontade pela droga, pela bebida. Não importa se isso ainda está aqui, eu tenho sentido essa vontade. Eu creio que o meu Deus já arrancou isso de dentro de mim, já me libertou de todo vício, já transformou a minha vida. Isso é base, isso é fundamento. Mas Ele está aí, se você precisa da força dEle, seja o que for que você necessite, fala para Ele, abre o teu coração para Ele, expõe o que está dentro de você. Tu és tudo que eu mais Expõe, porque quero. Ele é Deus para transformar hoje. Fala que Ele é o fundamento da tua vida, meu fôlego, teu alicerce, tu tua és. força, teu esconderijo, tua proteção, tua resposta. Em teus braços é o meu lugar. Abre a sua vida para Ele. Estou aqui.